Capítulo 4 – Sistemas. Quando os estranhos fenômenos do espiritismo começaram a se produzir, ou por melhor dizer, se renovaram nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida sobre a própria realidade, e ainda mais sobre a sua causa. Logo que foram averiguados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que cada um pôde fazer, sucedeu que cada um os interpretou à sua maneira, segundo suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí vários sistemas que uma observação mais atenta viria a reduzir ao seu justo valor. Os adversários do espiritismo acreditaram encontrar um argumento nessa divergência de opiniões, dizendo que os próprios espíritas não estavam de acordo entre si. Era uma razão bem pobre, se reflete que os passos de toda ciência nascente são necessariamente incertos, até que o tempo haja permitido colecionar e coordenar os fatos que podem fundamentar a opinião. À medida que os fatos se completam e são melhor observados, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece, pelo menos sobre os pontos fundamentais, se não em todos os detalhes. Foi o que ocorreu com o espiritismo. Não podia escapar à lei comum e devia mesmo, por sua natureza, se prestar mais do que toda outra coisa à diversidade de interpretações. Pode-se mesmo dizer que, a esse respeito, foi mais rápido do que outras ciências mais antigas, a medicina, por exemplo, que divide ainda os maiores sábios. Na ordem metódica para conseguir a marcha progressiva das ideias, convém colocar na frente aqueles que se podem chamar sistemas de negação, quer dizer, os dos adversários do espiritismo. Refutamos suas objeções na introdução e na conclusão de O Livro dos Espíritos, assim como na pequena obra intitulada O que é o Espiritismo. Seria supérfluo voltar a fazê-lo aqui, limitaremos-nos a lembrar em duas palavras os motivos sobre os quais se fundam. Os fenômenos espíritas são de duas espécies, os efeitos físicos e os efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos pela razão que não admitem nada fora da matéria, concebe-se que neguem os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam sob seu ponto de vista e seus argumentos podem se resumir nos 4 sistemas seguintes. Primeiro, sistema do charlatanismo. Entre os antagonistas, muitos atribuem esses efeitos à fraude pela razão de que alguns puderam ser imitados. Essa suposição transformaria todos os espíritas em ingênuos e todos os médiuns em fazedores de ingênuos, sem considerar a oposição, o caráter, o saber e a honrabilidade das pessoas. Se merecesse uma resposta, diríamos que certos fenômenos da física são também imitados pelos prestidigitadores, e que isso nada prova contra a verdadeira ciência. Demais disso, há pessoas cujo caráter afasta toda suspeita de fraude, e é preciso desconhecer as regras de civilidade e de urbanidade para ousar dizer-lhes na face que são cúmplices de charlatanismo. Em um salão muito respeitável, um senhor supostamente educado, tendo-se permitido uma reflexão dessa natureza, a dona da casa lhe disse: "Senhor, uma vez que não estáis contente, vosso dinheiro será devolvido à porta." E com um gesto fê-lo compreender o que tinha de melhor a fazer. Dir-se-á por isso que nunca houve abuso? Seria preciso para crê-lo admitir que os homens são perfeitos? Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais santas, por que não se abusaria do espiritismo? Mas o mau uso que se faz de uma coisa não pode prejulgar nada contra a própria coisa. O controle que se pode ter alcança a boa-fé das pessoas e os motivos que as fazem agir. Onde não há especulação, o charlatanismo nada tem a fazer. Segundo sistema, o sistema da loucura.
Alguns, por condescendência, admitem afastar a suspeita de fraude e pretendem que aqueles que não fazem ingênuos são ingênuos eles mesmos, o que quer dizer que são imbecis. Quando os incrédulos nisso colocam menos formalidade, dizem muito simplesmente que se trata de loucura, atribuindo-se assim, sem cerimônia, o privilégio do bom senso. Esse é o grande argumento daqueles que não têm uma boa razão a opor. De resto, esse modo de ataque se tornou ridículo por ser banal e não merece que se perca tempo em refutá-lo. Os espíritas, aliás, poucos se importam com isso, tomam bravamente seu partido e se consolam pensando que têm por companheiros de infortúnio muitas pessoas cujos méritos não poderia ser contestado. É preciso, com efeito, convir que essa loucura, se loucura há, tem um caráter bem singular, que é o de atingir de preferência a classe esclarecida, entre a qual o espiritismo conta até o presente a imensa maioria dos seus adeptos. Se entre eles encontram-se algumas excentricidades, não provam mais contra a doutrina do que os loucos religiosos não provam contra a religião, os melomaníacos contra a música, os maníacos matemáticos contra as matemáticas. Todas as ideias encontram fanáticos exagerados e seria preciso ser dotado de um juízo bem obtuso para confundir a exageração de uma coisa com a própria coisa. Remetemos para mais amplas explicações e respeito à nossa brochura, o que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Terceiro, sistema da alucinação. Uma outra opinião menos ofensiva, na qual há uma pequena coloração científica, consiste em colocar os fenômenos à conta de ilusão dos sentidos. Assim, o observador estaria de muito boa fé, somente creria ver o que não vê. Quando vê uma mesa se elevar e se manter no espaço sem ponto de apoio, a mesa não teria se mexido do lugar. Ele a vê no ar por uma espécie de miragem ou um efeito de refração, como o que faz ver um astro ou um objeto na água fora da sua posição real. Isto seria possível a rigor, mas aqueles que tiveram testemunho desse fenômeno puderam constatar o isolamento passando sob a mesa suspensa, o que parece difícil se ela não estivesse desprendida do solo. Por outro lado, ocorreu muitas vezes que a mesa se quebrou em caindo. Dir-se-á também que nisso não há senão um efeito de ótica. Uma causa fisiológica bem conhecida, sem dúvida, faz crer-se ver girar uma coisa que não se move, ou crer-se girar a si mesmo quando está imóvel. Mas quando várias pessoas ao redor de uma mesa são arrastadas por um movimento tão rápido que tem dificuldade em segui-la, e algumas, por vezes, lançadas por terra, dir-se-á que todas estão tomadas de vertigem, como o bêbado que crê ver passar sua casa diante de si? Sistema do músculo estalante. Se assim é para a visão, não poderia ser de outra forma quanto à audição. E quando as pancadas são ouvidas por toda uma assembleia, não se pode razoavelmente atribuí-las a uma ilusão. Descartamos evidentemente toda ideia de fraude e supomos que uma observação atenta constatou que elas não são devidas a nenhuma causa fortuita ou material. É verdade que um sábio médico deu-lhe uma explicação, segundo ele, peremptória. A causa está, disse ele, nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo curto perôneo. A esse respeito, entra nos detalhes anatômicos, os mais completos, para demonstrar por qual mecanismo esse tendão pode produzir esses ruídos. Imitar as pancadas do tambor e mesmo executar áreas ritmadas. Donde ele conclui que aqueles que creem ouvir pancadas em uma mesa são vítimas de uma mistificação ou de ilusão. O fato não é novo em si mesmo. Infelizmente, para o autor dessa pretensa descoberta, sua teoria não explica todos os casos.
Dizemos primeiro que aqueles que gozam de singular faculdade de fazer estralar à vontade seu músculo curto perôneo ou qualquer outro e de tocar áreas por esse meio são pessoas excepcionais, enquanto que a de fazer bater as mesas é muito comum e aqueles que possuem não desfrutam todos da primeira. Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu de explicar de que forma o estalido muscular de uma pessoa imóvel e isolada da mesa pode nela produzir vibrações sensíveis ao toque, como esse ruído pode repercutir à vontade dos assistentes nas diferentes partes da mesa, nos outros móveis, nas paredes, no forro, etc. Como, enfim, a ação desse músculo pode se estender a uma mesa que não se toca e fazê-la mover? Essa explicação, de resto, se fosse uma, não infirmaria senão os fenômenos das pancadas, não podendo referir-se a todos os outros modos de comunicação. Concluímos que ele julgou sem ter visto ou sem ter visto tudo e bem visto. É sempre lamentável que homens de ciência se apressem em dar sobre o que não conhecem explicações que os fatos podem desmentir. Seu próprio saber deveria torná-los tanto mais circunspectos em seus julgamentos, quanto mais recuam para eles os limites do desconhecido. Sistemas das causas físicas. Aqui saímos do sistema da negação absoluta. A realidade dos fenômenos estando averiguada, o primeiro pensamento que veio naturalmente ao espírito daqueles que os reconheceram foi o de atribuir os movimentos ao magnetismo, a uma eletricidade ou à ação de um fluido qualquer, em uma palavra, a uma causa toda física e material. Essa opinião não teria nada de irracional e teria prevalecido se o fenômeno tivesse se limitado aos efeitos puramente mecânicos. Uma circunstância parecia mesmo corroborá-la. Era em certos casos o aumento da força em razão do número de pessoas. Cada uma delas, assim, poderia ser considerada como um dos elementos de uma pilha elétrica humana. O que caracteriza uma teoria verdadeira, já o dissemos, é poder explicar tudo. Mas que se um só fato vem contradizê-la é porque é falsa, incompleta ou muito absoluta. Ora, foi o que não tardou a ocorrer aqui. Esses movimentos e esses golpes deram sinais inteligentes, obedecendo à vontade e respondendo ao pensamento. Deviam ter, pois, uma causa inteligente. Desde que o efeito cessou de ser puramente físico, a causa, por isso mesmo, deveria ter uma outra fonte. Também o sistema da ação exclusiva de um agente material foi abandonado e não se encontra senão entre aqueles que julgam a priori e sem ter visto. O ponto capital, portanto, está em constatar a ação inteligente na qual pode-se convencer quem quiser se dar ao trabalho de observar. Sistema do reflexo. A ação inteligente, uma vez reconhecida, restava saber qual era a fonte dessa inteligência. Pensou-se que poderia ser a do médium ou dos assistentes, que se refletiam como a luz ou os raios sonoros. Isso era possível. Só a experiência poderia dizer a última palavra. Mas primeiro notemos que esse sistema já se afasta completamente da ideia puramente materialista. Para que a inteligência dos assistentes pudesse se reproduzir por via indireta, era necessário admitir no homem o princípio fora do organismo. Se o pensamento manifestado tivesse sido sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão teria sido confirmada. Ora, o fenômeno mesmo reduzido a esta proporção não era do mais alto interesse? O pensamento repercutindo em um corpo inerte e se traduzindo pelo movimento e pelo ruído não era uma coisa bem notável? Não havia aí o que excitar a curiosidade dos sábios?
Só a experiência, dissemos, podia negar ou dar razão a essa teoria, e a experiência a negou, porque demonstra a cada instante, por fatos os mais positivos, que o pensamento manifestado pode ser não somente estranhos aos dos assistentes, mas frequentemente lhe é inteiramente contrário, que vem contraditar todas as ideias preconcebidas, frustrar todas as previsões. Com efeito, quando penso branco e me responde preto, me é difícil crer que a resposta vem de mim. Apoie-se em alguns casos de identidade entre o pensamento manifestado e o dos assistentes, mas o que isso prova, senão que os assistentes podem pensar como a inteligência que se comunica? Mas não se disse que devem ser sempre de opinião oposta. Quando na conversação o interlocutor emite um pensamento análogo ao vosso, direis por isso que ele veio de vós? Bastam alguns exemplos contrários bem constatados para provar que essa teoria não pode ser absoluta. De que forma, aliás, explicar pela reflexão do pensamento a escrita produzida por pessoas que não sabem escrever? As respostas da mais alta importância filosófica obtidas por pessoas iletradas, as que são dadas a perguntas mentais ou numa língua desconhecida do médium, e milhares de outros fatos que não deixam dúvida sobre a independência da inteligência que se manifesta. A opinião contrária não pode ser senão o resultado de um defeito de observação. Se a presença de uma inteligência estranha está provada moralmente pela natureza das respostas, ou está materialmente pelo fato da escrita direta, quer dizer, escrita obtida espontaneamente, sem caneta nem lápis, sem contato e não obstante todas as precauções tomadas para se garantir de todo subterfúgio. O caráter inteligente do fenômeno não poderia ser posto em dúvida, portanto, há outra coisa além da ação fluídica. Demais disso, a espontaneidade do pensamento manifestado fora de toda a expectativa, de toda pergunta proposta, não permite ver nele um reflexo do pensamento dos assistentes. O sistema do reflexo é bastante descortês em certos casos, quando, em uma reunião de pessoas honestas, sobrevém inoptadamente uma dessas comunicações revoltantes de grosseria. Isso seria fazer um muito mau juízo dos assistentes, pretendendo que ela provém de um deles, e é provável que cada um se apressaria em repudiá-lo. Para maiores esclarecimentos nesse assunto, recomendamos a leitura da introdução do Livro dos Espíritos. Sistema da alma coletiva. É uma variante do precedente. Segundo esse sistema, só a alma do médium se manifesta, mas se identifica ela com a de várias outras pessoas presentes ou ausentes e forma um todo coletivo reunindo as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. Ainda que a brochura onde essa teoria está exposta seja intitulada A Luz, ela nos pareceu de um estilo muito obscuro. Confessamos tê-la compreendido pouco e dela não falamos senão de memória. É, aliás, como muitas outras, uma opinião pessoal que fez poucos prosélitos. O nome de Ematirpsé é o que toma o autor para designar o ser coletivo que representa. Toma por epígrafe, não há nada de oculto que não deva ser conhecido. Esta proposição é evidentemente falsa, porque há uma multidão de coisas que o homem não pode e não deve saber. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse penetrar todos os segredos de Deus. Sistema sonambúlico. Este sistema fez mais partidários e conta mesmo ainda com alguns. Como precedente, admite que todas as comunicações inteligentes têm sua origem na alma ou no espírito do médium.
mas para explicar sua aptidão para tratar de assuntos fora dos seus conhecimentos, em lugar de supor nele uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma superexcitação momentânea das faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático que exalta e desenvolve sua inteligência. Não se pode negar em certos casos a influência dessa causa, mas basta ter visto operar a maioria dos médiuns para convencer de que ela não pode resolver todos os fatos e que forma a exceção e não a regra. Poder-se-ia crer que assim ocorre se o médium tivesse sempre o ar de um inspirado ou de um estático. Aparência, aliás, que poderia perfeitamente simular se quisesse representar uma comédia. Mas como crer na inspiração quando o médium escreve como uma máquina, sem ter a menor consciência daquilo que obtém, sem a menor emoção, sem se ocupar do que faz, olhando para outra parte, rindo e fazendo diferentes coisas? Concebe-se a superexcitação das ideias, mas não se compreende como possa fazer escrever aquele que não sabe escrever. E ainda mais quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com a ajuda de uma prancheta ou de uma cesta. Veremos na continuação desta obra a parte que é preciso conceder à influência das ideias do médium. Mas os fatos nos quais a inteligência estranha se revela por sinais incontestáveis são tão numerosos e evidentes que não podem deixar dúvida a seu respeito. O erro da maioria dos sistemas nascidos na origem do espiritismo foi ter tirado conclusões gerais de alguns fatos isolados. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Aqui entramos em outra ordem de ideias. Estando constatada a intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se saber qual era a natureza dessa inteligência. Os meios mais simples era sem dúvida o de perguntar-lhes, mas certas pessoas não encontravam nisso uma garantia suficiente e não quiseram ver em todas as manifestações senão uma obra diabólica. Segundo eles, só o diabo ou os demônios podiam se comunicar. Embora esse sistema encontre pouco eco hoje, não deixou de gozar por momentos de algum crédito pelo caráter daqueles que procuraram fazê-lo prevalecer. Faremos notar, todavia, que os partidários do sistema demoníaco não devem ser colocados entre os adversários do espiritismo, bem ao contrário. Que os seres que se comunicam, sejam demônios ou anjos, são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é sempre admitir a possibilidade de se comunicar com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte desse mundo. A crença na comunicação exclusiva dos demônios, por irracional que seja, podia não parecer impossível quando se consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas desde que se sabe que os espíritos não são outra coisa que as almas daqueles que viveram, perdeu todo o seu prestígio e, pode-se dizer, toda a sua verossimilhança. Porque se seguiria que todas essas almas são demônios, fosse elas de um pai, de um filho, de um amigo, e que nós mesmos, morrendo, nos tornamos demônios? Doutrina pouco lisonjeira e pouco consoladora para muita gente. Será bem difícil de persuadir a uma mãe de que o filho querido que ela perdeu e que vem lhe dar, depois de sua morte, provas de sua afeição e de sua identidade, seja um agente de Satanás. É verdade que entre os espíritos há os que são muito maus e não valem mais do que aqueles a que chamam demônios, por uma razão bem simples. A de que há homens muito maus aos quais a morte não torna imediatamente melhores. A questão é saber se estes são os únicos que podem se comunicar. Aqueles que assim pensam, endereçamos as seguintes questões. Primeiro, há bons e maus espíritos? Segundo, Deus é mais poderoso do que os maus espíritos ou demônios, se quereis chamá-los assim? Terceiro,
Afirmar que somente os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazê-lo. Se assim é, de duas uma. Isto se passa pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se é contra a sua vontade, é que os maus espíritos são mais poderosos do que ele. Se é por sua vontade, por que em sua bondade não o permitiria aos bons para contrabalançar a influência dos outros? Quarto, que provas podeis dar da impossibilidade dos bons espíritos em se comunicar? Quinto, quando se vos opõe a sabedoria de certas comunicações, respondereis que o demônio toma todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos com efeito que há espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um falso verniz de sabedoria. Mas admitis que a ignorância possa imitar o verdadeiro saber e uma natureza má imitar a verdadeira virtude, sem deixar nada perceber que pudesse revelar a fraude? Se só o demônio se comunica, pois que é inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda orar a Deus, se submeter à sua vontade, sofrer sem murmurar as tribulações da vida, não ambicionar nem as honras nem as riquezas, praticar a caridade e todas as máximas de Cristo? Em uma palavra, fazer tudo o que é necessário para destruir seu império? Se é um demônio que dá tais conselhos, é preciso convir que, por astuto que seja, é bem inábil para prover armas contra si mesmo. Se os espíritos se comunicam, é porque Deus o permite. Vendo as boas e as más comunicações, não é mais lógico pensar que Deus permite umas para nos experimentar e outras para nos aconselhar o bem? Que pensaríeis de um pai que deixasse seu filho à mercê de exemplos e conselhos perniciosos? Que o afastasse de si e que lhe proibisse ver as pessoas que pudessem desviá-lo do mal? O que um bom pai não faria? Deve-se pensar que Deus, que é a bondade por excelência, fizesse menos do que faria um homem? A Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e outros santos nas aparições, visões, comunicações orais e etc. Essa crença não é contraditória com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Cremos que certas pessoas professaram essa doutrina de boa fé, mas cremos também que outras o fizeram unicamente para evitarem de se ocupar com essas coisas por causa das más comunicações a que estão expostos a receber. Dizendo que só o diabo se manifesta, quiseram assustar mais ou menos, como quando se diz a uma criança: não toques nisso porque isso queima. A intenção pode ser boa, mas o fim é errado, porque a proibição só excita a curiosidade, e o medo do diabo retém a bem pouca gente. Se quer vê-lo, seja apenas para ver como é feito, e se fica muito admirado de não encontrá-lo tão sombrio como se havia acreditado. Não se poderia ver também um outro motivo nessa teoria exclusiva do diabo? Há pessoas que acham que todos os que não são de sua opinião estão errados. Ora, os que pretendem que todas as comunicações são obra do demônio não estariam movidas pelo medo de não se acharem os espíritos de acordo com eles em todos os pontos, mas ainda sobre os que tocam os interesses deste mundo mais do que do outro? Não podendo negar os fatos, quiseram apresentá-los de maneira apavorante. Mas esse meio não impediu o avanço mais do que os outros. Onde o medo do ridículo é impotente, é preciso resignar-se a deixar passar as coisas. Um muçulmano que ouvisse um espírito falar contra certas leis do Corão pensaria certamente que este era um mau espírito. O mesmo seria como um judeu no que concerne a certas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, ouvimos um deles afirmar que o espírito que se comunicava não podia ser senão o diabo, porque se havia permitido pensar de outro modo que ele sobre o poder temporal. Ainda que não houvesse de resto pregado senão a caridade, a tolerância, o amor ao próximo e a abnegação das coisas deste mundo, máximas ensinadas pelo Cristo.
Os espíritos não sendo outros que as almas dos homens, e os homens não sendo perfeitos, disso resulta que há espíritos igualmente imperfeitos e cujo caráter se reflete nas suas comunicações. É um fato incontestável que há os maus, os auspiciosos, profundamente hipócritas e contra os quais é preciso manter-se em guarda. Mas porque se encontram no mundo homens perversos, não é uma razão para se fugir de toda a sociedade. Deus nos deu a razão e o juízo para apreciar os espíritos, assim como os homens. O melhor meio de se premunir contra os inconvenientes que pode apresentar a prática do espiritismo não é o de interditá-lo, mas o de fazê-lo compreender. O medo imaginário não impressiona senão um instante e não afeta todo mundo. A realidade claramente demonstrada é compreendida por todos. Sistema otimista. Ao lado daqueles que não veem nesses fenômenos senão a ação dos demônios, há outros que não viram senão a dos bons espíritos. Supuseram que a alma, estando separada da matéria, nenhum véu existia para ela, e ela deveria ter a soberana ciência e a soberana sabedoria. Sua confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível foi para muitos a fonte de muitas decepções. Aprenderam às suas custas a desconfiar de certos espíritos, assim como de certos homens. Sistema uniespírita ou monoespírita. Uma variedade do sistema otimista consiste na crença de que um único espírito se comunica com os homens e que esse espírito é o Cristo, que é o protetor da Terra. Quando se vêem comunicações da mais baixa trivialidade, de uma grosseria revoltante, impregnada de malevolência e de maldade, seria profanação e impiedade supor que pudessem emanar do espírito do bem por excelência. Ainda se aqueles que o creem não tivessem jamais tido senão comunicações irreprocháveis, conceber-se-ia sua ilusão. Mas a maioria concorda em as haver tido muito mais, o que explicam dizendo ser uma prova que o bom espírito lhes faz sofrer, ditando-lhes coisas absurdas. Deste modo, enquanto que uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode dizer coisas boas para tentar, outros pensam que só Jesus se manifesta e pode dizer coisas más para provar. Entre essas duas opiniões tão inversas, quem julgará? O bom senso e a experiência. Dizemos a experiência porque é impossível que aqueles que professam ideias tão exclusivistas tenham visto tudo e tudo bem visto. Quando se lhes objeta com os fatos de identidade que atestam a presença de parentes, amigos ou conhecidos, pelas manifestações escritas, visuais ou outras, respondem que é sempre o mesmo espírito, o diabo segundo uns, o Cristo segundo outros, que toma todas as formas, mas não nos dizem por que os outros espíritos não podem se comunicar, com qual objetivo o espírito de verdade viria nos enganar, apresentando-se sob falsas aparências. Iludir uma pobre mãe, fazendo-a crer mentirosamente que ele é o filho por quem chora. A razão se recusa a admitir que o Espírito Santo, entre todos, se rebaixe para executar uma semelhante comédia. De outra parte, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação não é tirar do Espiritismo que ele tem de mais doce o consolo dos aflitos? Digamos muito simplesmente que um semelhante sistema é irracional e não pode suportar um exame sério. Sistema multiespírita ou poliespírita. Todos os sistemas que passamos em revista, sem excetuar os que são no sentido negativo, repousam sobre algumas observações, mas incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa é vermelha de um lado e branca do outro, aquele que não a tenha visto senão de um lado afirmará que é vermelha, um outro que é branca.
Todos os dois estarão em erro e com razão, mas aquele que tenha visto a casa de todos os lados dirá que é vermelha e branca, e será o único com a verdade. Ocorre o mesmo com relação à opinião que se faz do Espiritismo. Pode ser verdadeira em certos aspectos e falsa se se generaliza o que não é senão parcial, se se toma por regra o que não é senão exceção, pelo todo o que não é senão a parte. Por isso dissemos que quem quer estudar seriamente esta ciência deve vir muito e por muito tempo. Somente o tempo lhes permitirá apanhar os detalhes, notar as nuances delicadas, observar uma multidão de fatos característicos que serão para ele raios de luz. Mas, se se detém na superfície, expõe-se a formar um julgamento prematuro e, por consequência, errôneo. Eis aqui as consequências gerais que foram deduzidas de uma observação completa que formam atualmente a crença. Pode-se dizer da universalidade dos espíritas, porque os sistemas restritivos não são mais do que as opiniões isoladas. Primeiro, o fenômeno espírita são produzidos por inteligência extracorpórea, ou melhor dito, pelos espíritos. Segundo, os espíritos constituem um mundo invisível, estão por toda parte. Os espaços são por eles povoados ao infinito. Estão sem cessar ao nosso redor e com eles estamos em contato. Terceiro, os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral e são uma das forças da natureza. Quarto, os espíritos não são seres à parte na criação. São as almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outros mundos e que deixaram seu envoltório corporal. De onde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que morrendo nos tornamos espíritos. Quinto, há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Sexto, todos estão submetidos à lei do progresso e todos podem alcançar a perfeição. Mas, como têm seu livre-arbítrio, alcançam-na em um tempo mais ou menos longo, segundo seus esforços e sua vontade. Sétimo, são felizes ou infelizes segundo o bem ou o mal que fizeram durante sua vida e o grau de adiantamento que atingiram. A felicidade perfeita e sem mescla não é partilhada senão pelos espíritos chegados ao supremo grau de perfeição. Oitavo, todos os espíritos em circunstâncias dadas podem se manifestar aos homens. O número dos que pode se comunicar é indefinido. 9. Os espíritos se comunicam por intermédio de médiuns que lhes servem de instrumentos e de intérpretes. 10. Reconhecem-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos por sua linguagem. Os bons não aconselham senão o bem, e não dizem senão coisas boas. Tudo neles atesta a elevação. Os maus enganam, e todas as suas palavras carregam a marca da imperfeição e da ignorância. Os diferentes graus que os espíritos percorrem estão indicados na escala espírita de O Livro dos Espíritos, no capítulo 1, na questão número 100. O estudo dessa classificação é indispensável para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, suas boas e suas más qualidades. Sistema da alma material. Consiste unicamente numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam duas coisas distintas. Ou melhor dizendo, o perispírito não seria outro senão a própria alma se depurando gradualmente pelas diversas transmigrações, como o álcool se depura pelas diversas destilações. Enquanto a doutrina espírita não considera o perispírito senão como o envoltório fluídico da alma ou do espírito. O perispírito sendo matéria, embora muito etérea, a alma seria sim de uma natureza material mais ou menos essencial, segundo o grau de sua depuração.
Este sistema não infirma nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita, porque nada muda na destinação da alma. As condições de sua felicidade futura são sempre as mesmas. A alma e o perispírito formam um todo sob o nome de espírito, como o germe e o perisperma o formam sob o nome de fruto. Toda a questão se reduz em considerar o todo como homogêneo, em lugar de estar formado por duas partes distintas. Como se vê, isso não leva a nenhuma consequência, e disso não teríamos falado se não tivéssemos encontrado pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que não é definitivamente senão uma simples interpretação de palavras. Esta opinião, de resto muito restrita, fosse mesmo mais geral, não constituiria uma cisão entre os espíritas, mais do que as duas teorias da emissão ou das ondulações da luz não foi uma entre os físicos. Os que quisessem formar partido por uma questão tão pueril provariam só por isso que dão mais importância ao acessório do que à coisa principal, e que são levados à desunião por espíritos que não podem ser bons, porque os bons espíritos não insuflam jamais a acrimônia e a cisânia. Por isso exortamos todos os verdadeiros espíritas a se porem em guarda contra semelhantes sugestões, e não ligar a certos detalhes mais importância do que merecem. O essencial é o fundo. Cremos necessário deva dizer em poucas palavras sobre o que se apoia a opinião daqueles que consideram a alma e o perispírito como duas coisas distintas. Está fundada nos ensinamentos dos espíritos que jamais variaram a esse respeito. Falamos dos espíritos esclarecidos porque entre eles há os que não sabem mais, e mesmo menos do que os homens, ao passo que a teoria contrária é uma concepção humana. Não inventamos nem supusemos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a observação nola confirmou. Para essas explicações, ver a questão 93 de O Livro dos Espíritos. Ela se apoia ainda sobre o estudo das sensações do espírito, na questão 257. E, sobretudo, sobre os fenômenos das aparições tangíveis, que implicariam, segundo a outra opinião, a solidificação e a desagregação das partes constituintes da alma e, por consequência, a sua desorganização. Seria necessário, por outro lado, que esta matéria, que pode impressionar os sentidos, fosse ela mesma o princípio inteligente, o que não é mais racional que confundir o corpo com a alma ou a veste com o corpo. Quanto à natureza íntima das almas, nos é desconhecida. Quando se diz que é imaterial, é preciso entender no sentido relativo e não absoluto, porque a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma ou o espírito é alguma coisa. Quer-se dizer que sua essência é de tal modo superior que não tem nenhuma analogia com aquilo que nós chamamos matéria, e assim para nós é imaterial. Ver a questão 23 e 82 de O Livro dos Espíritos. Eis aqui a resposta dada a esse respeito por um espírito que se apresentou sob o nome de Lamenais. O que uns chamam perispírito não é outra coisa senão o que os outros chamam envoltório material fluídico. Direi para me fazer compreender de maneira mais lógica que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vida e das ideias. Falo dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres são ainda completamente inerentes a eles, pois são matéria. Como vedes, daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimentos que não podem experimentar os espíritos superiores, uma vez que os fluidos terrestres são depurados ao redor do pensamento, quer dizer, da alma. A alma, para seu progresso, tem sempre a necessidade de um agente.
A alma sem a gente não é nada para vós, ou melhor dizendo, não pode ser concebida por vós. O perispírito para nós, espíritos errantes, é o agente pelo qual nos comunicamos convosco, seja indiretamente pelo vosso corpo ou vosso perispírito, seja diretamente a vossa alma. Daí os infinitos matizes de médiuns e de comunicações. Agora resta o ponto de vista científico, quer dizer, a própria essência do perispírito. Este é um outro assunto. Compreendei primeiro moralmente. Não resta mais do que uma discussão sobre a natureza dos fluidos, o que é inexplicável no momento. A ciência não conhece bastante, mas lá chegará se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento. Não muda de natureza. A esse respeito não vades mais longe, é um ponto que não pode ser explicado. Credes que não procuro como vós? Vós buscais o perispírito, nós buscamos a alma. Esperai, pois. Assim, se os espíritos que se podem considerar como avançados não puderam ainda sondar a natureza da alma, como poderíamos fazê-lo nós mesmos? Vai, pois, perder seu tempo quem quiser perscrutar os princípios das coisas, que, como está dito em O Livro dos Espíritos, na questão 1749, está nos segredos de Deus. Pretender explorar com a ajuda do Espiritismo o que não é ainda da alçada da humanidade é desviar-se de seu verdadeiro objetivo. É fazer como a criança que quisera saber tanto como o velho. Que o homem utilize o espiritismo para o seu adiantamento moral é o essencial. O resto não é senão curiosidade estéril e frequentemente orgulhosa, cuja satisfação não lhe fará dar nenhum passo à frente. O único meio de avançar é o de tornar-se melhor. Os espíritos que ditaram o livro que leva seu nome provaram sua sabedoria, limitando-se no que concerne ao princípio das coisas. Nos limites de Deus não permite atravessar, deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias antecipadas e errôneas, mais sedutoras que sólidas, e que cairão um dia diante da razão, como tantas outras saídas dos cérebros humanos. Não disseram senão o que era necessário para fazer o homem compreender o futuro que o espera, e por isso mesmo encorajá-lo ao bem.